e o poder emocional. Olha só que colocação interessante, maravilhosa. Quando visitamos um médico e ele nos diz que temos que tomar um medicamento específico, de nada vale sabermos que esse remédio é eficaz se não o tomarmos e se não acreditarmos na sua eficácia. De igual modo, acontece com o poder que a palavra de Deus tem. Esse poder vai expressar-se, vai se processar, né? No mundo espiritual, poderia dizer aqui, através do nosso nascimento e manifestando-se no físico, que são as obras preparadas de antemão. Quero lembrar que você pela internet, já no aplicativo da nossa igreja, você consegue adquirir esse livro. Você que pessoalmente, se ainda não adquiriu, no final do culto, para a gente dar andamento, não parar mais o culto, você depois adquire então, vai ficar melhor assim, tá bem? Se você ainda não tem esse livro, a Bíblia e o poder emocional. E então o apóstolo usa Efésios capítulo 2, versículo 10, diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Eu gosto dos paraquês, sabe, Arinda, da Bíblia Sagrada, Bispa Arinda, os porquês, né? Porque a gente tem que dar uma freadinha aqui nesse texto, que ele diz assim: nós somos feitura dele. Que bênção, né? A pessoa diz: que bênção, criados em Cristo Jesus, oh, que maravilha, mas esquece desse pedacinho aqui, olha, antes da vírgula ainda, que é a conclusão da frase. Ele diz: para boas obras. Quer dizer que nós fomos criados com uma finalidade, fomos criados para as boas obras. E depois da vírgula, ele diz que essas boas obras são uma questão que se processa, né, no mundo espiritual. Por isso que eu fiz esse aditamento aqui com devida vênia ao nosso apóstolo. Eu colocaria juntinho aqui, se processa, porque são obras preparadas de antemão, elas já estão prontinhas, não tem que inventar nada. A gente tem que entender o seguinte: nós não vamos fazer nada que Deus não tenha feito, sabe? Então vamos ser mais prudentes, cada vez mais buscar mais prudência, né? Para nós enxergarmos, porque a diferença é isso, é enxergar estas boas obras. Elas estão todas aqui na palavra, não pode ser mais nem menos. Diga: a palavra é sem limites, mas também, para a nossa carne, é o limite. Comece aí já a anotar essas frases, porque eu nem sei se eu vou lembrar depois. Diga: a palavra é sem limites, ou seja, tudo é possível através da palavra, mas para a nossa carne, é um livro que determina limites. Então, a gente tem que ter uma atenção muito grande com isso aí, porque senão você fica só com o lado poético da palavra, né? Eu digo sempre que a Bíblia é uma linguagem humana para explicar coisas espirituais. Muito tempo que eu não digo isso aqui. Então, a Bíblia tem uma linguagem humana para explicar coisas espirituais. Pegue a caneta, porque estou sentindo que vem muita coisa para ser anotada aí. Às vezes, Paulo, querido, a gente pensa: mas é tudo crente, é tudo evangelho, vai tudo para o céu. Até aí, 2/3 são salvos, a maioria, ok. Os que são de fato, né? Paulo disse assim: se é de fato que tens o Espírito, né? Isso aí ninguém vai julgar ninguém. Eu não vou dizer para você quem vai, mas também não vou dizer quem não vai para o céu, sabe? Às vezes a gente vai no oba-oba e pensando que é tudo a mesma coisa, e não é. Esse ministério, essa última reforma protestante, essa visão que Paulo revelou nas 14 epístolas, do jeito que nós tratamos no nosso ministério, é realmente para fazer uma diferença nas nossas vidas. São boas obras, criadas de antemão, preparadas de antemão, e que nós temos que andar nelas.
andar nas boas obras. Andar nas boas obras, irmãos. Sabe o que é isso? Andar nas boas obras? Se está na Bíblia, eu creio. Mas se a gente falar se está na Bíblia, eu creio, e começar a se habituar muito nisso, só como uma palavra de motivação, uma palavra motivacional, a Bíblia não é motivacional, a Bíblia tem poder emocional, é diferente. Diga comigo, a Bíblia não é um livro emocional, a Bíblia tem poder emocional. Tiago, o apóstolo Tiago, diz que até os demônios creem. Você não pratica. Jesus disse, é negligente. É negligente. Então, quando você anda nessas obras preparadas de antemão, nas obras que estão aqui, constam na Bíblia, que nos dá um poder ilimitado no Espírito, e limita o poder da nossa carne quase que a 0%. Mostra que a gente na carne, irmãos, quanto mais você se qualifica no Espírito, mais você se desqualifica na carne. Ei, bispo, que coisa, bispo, parece até lei esse negócio. Não, irmãos, essa é a lei da graça. Diga, a lei da graça. A lei da graça. Sabe onde está a lei da graça? Está lá em Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2, só vou adiantar um pouquinho aqui, Romanos 8, 1 e 2, diz assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Entenda, a salvação te leva para o céu, a santidade traz o céu até você. Continuando aqui alguns pontos que eu vou ler do livro, Jesus Cristo é a palavra de Deus que se fez ser humano. Ele é a Bíblia, o Logos, se fez carne para mostrar o quanto nós somos importantes. Deus se interessou por nós. O apóstolo vai explicando isso aqui, e diz, Ele sabe das nossas fraquezas, sabe das nossas carências efetivas e emocionais. Ele sabe como nós usamos a nossa boca, sabe como nos amedrontamos, como nos sentimos ameaçados. Quer dizer, a nossa fragilidade, a nossa sensibilidade da carne, Ele sabe. Na última reciclagem que eu ministrei na sexta-feira, inclusive foi uma das coisas que eu disse, que eu tinha começado a falar aqui, está no resumo, que o Cláudio mandou, inclusive, que eu comecei e eu, de certa forma, amadureci um pouco mais esse assunto no tema. Eu falei, olha, tem pessoas que cobram de todo mundo a perfeição, né? E cobram também de si. Então, na carne, não cobre nem de você, nem de ninguém a perfeição. Nós só vamos errar. Agora, se a carne nunca acerta, o Espírito nunca erra. Então, quanto menos você ficar preso às coisas da carne, melhor. Você lê depois lá o capítulo 8 de Romanos, mais para frente um pouquinho, nós não vamos ler aqui agora, ele vai explicando isso. Diz que a lei era enferma, não tocante à carne, né? E que na carne ninguém pode agradar a Deus e tudo mais. Faz uma remissão do capítulo 8 de Romanos com o capítulo 5 de Gálatas e vamos embora. Porque aqui nós entendemos já nessa introdução que a Bíblia tem um poder emocional e que quanto mais nós entendermos estas boas obras, nós vislumbrarmos estas boas obras, menos nós vamos errar. Senão a nossa vida vai ser só um erro. E por isso que o povo de Deus vive por aí, sabe, com as suas emoções totalmente desestruturadas. E o apóstolo vem dizendo, o Senhor Jesus aqui, mostrando, né, que Ele tem o nosso Paracletos, né, olha, quase que é Anacleto, né, Paracletos, nosso advogado, usa a sua misericórdia conosco mesmo, está à nossa disposição as misericórdias de Deus. E Hebreus 4,15 fundamenta isso, ele diz, olha, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas,
Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, Paulo está lembrando que Jesus esteve aqui e viveu todas as dificuldades que nós vivemos, todas as inseguranças, as incertezas, todas as fragilidades na carne. Você imagina, já para nascer foi uma complicação tremenda, né? Não tinha nem lugar para nascer, as portas estavam fechadas, o rei estava caçando todo mundo, porque já tinha lá o aviso de que ia nascer o Redentor, e queria matar todos os primogênitos, e ninguém queria abrir as portas para Maria José. Nasceu numa estribaria, uma manjedoura. Então, na carne tentado, mas sem pecado, porque era o próprio Deus. Mas isso é para nos dar uma segurança de que nós temos essa misericórdia de Deus muito clara, na nossa fragilidade, no nosso lado humano. Coríntios, primeira epístola, no capítulo 11, versículo 30, diz assim: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Paulo aqui nesse texto está tratando da ceia, que é aquele momento de mais intimidade. Sabe que tem umas mentiras aí agora, eu preciso entrar nisso. Nós estamos falando da Bíblia do poder emocional, é importante, que eu lido com igrejas locais. Há poucos dias uma pastora nossa disse: bispo, uma pessoa antiguíssima, agora foi assistir aí um outro canal, um outro negócio. Irmãos, assista, nós temos material na sede, e olha, não tem condições, nem é tanto material, é tanta postagem o bispo Zé Carlos faz diariamente, além dos que nós já temos há anos. Ainda tem o canal de missões, tem muito material, tem as nossas igrejas locais. Você não precisa buscar nada de outra fonte. Aliás, não há outra fonte para nós que não seja a graça de Deus. E a pessoa, não, bispo, porque não precisa da ceia, a ceia não, é desnecessária. Como? Se a ceia fosse desnecessária, Paulo não teria citado a ceia depois, nas suas epístolas, e nesse contexto ele diz: olha, a ceia é um momento de buscarmos aquela intimidade tão grande com Deus. Possivelmente o único sinal visível da nova aliança é a ceia da nova aliança, que ele diz que é um momento de nós fazermos um autoexame. Um autoexame. Eu diria para você que essa ceia do Senhor, ela tem que ser estendida a todos os cultos depois. Momento de você fazer autoexame. Mas naquele dia, naquele momento onde é ministrada a ceia, há um mover sobrenatural. E Paulo diz: nem nesse momento. Quer dizer que as pessoas às vezes vão de culto a culto, ainda chegam no culto de ceia e não conseguem examinar-se a si mesmo. Você que está aí numa igreja local, meu amado, se Deus te chamou para a graça de Deus, não arrede o pé. Sabe, porque é doloroso o processo aí fora. Outra igreja me disseram: olha, bispo, aqui o irmão está dizendo que a igreja de Cristo já está casada, que já houve a bodas do Cordeiro. Eu falei: meu Deus, irmãos, a igreja, Cristo na cruz do Calvário, ele consumou, houve a redenção, ele estabeleceu o noivado. Cristo veio para celebrar o noivado, a igreja é noiva de Cristo. É uma linguagem humana para você entender coisas espirituais. 2 Pedro 3 explica isso, do 10 ao 18. Eu gosto de 2 Pedro 3, 10 a 18, porque ele se rende a Paulo. Ele diz que o povo tem que seguir as coisas que Paulo faz. Ele diz, santa e piedosamente, a gente volta no Efésios 2:10. Ele diz: o povo que faz as coisas que Paulo explica, vive santa e piedosamente. Esse povo espera e apressa a vinda de Cristo. Quer dizer, é um povo talhado, é um povo especial, um povo especialíssimo. Como gosta de dizer o nosso bispo Ricardo Rocha, sempre tem alguém da família, pessoas de Itaém também ligado com a gente. Ele diz assim: são pessoas diferenciadas. Diferenciadas. Não alguém que fica dormente, não. Fracos, doente e dormente. Diga: fracos, doente e dormente. Diga: epa, diga: show. Diga: eu sou da graça. Diga: quem é da graça, cresce, engrandece, agradece, evolui. Graça é isso.
Por isso que no finalzinho de 2 Pedro 3, no versículo 18, ele disse, antes, crescei na graça e no conhecimento. Então, você está entendendo que a igreja, ela é a noiva, esse noivado, o que acontece durante o noivado, né? A minha filha Dani está noiva agora. Noiva, coisa linda, ele fez lá uma surpresa, colocou pétalas de rosa, flores, foi lindo. Depois vocês visitem lá o Instagram deles, que vocês vão ver que coisa linda o noivado, né? Tal, e aquele romantismo, aquele momento, né, do noivado até o casamento, hoje, os dias de hoje, a graça de Deus genuína, a revelação da graça de Deus, tem que gerar esse entusiasmo, entel, Deus dentro, tem que gerar esta alegria, este desejo das bodas do Cordeiro. Sabe, a gente tem que contar os dias com o Senhor e querer curtir cada vez mais, porque ao mesmo tempo que os noivos querem que chegue logo o dia do casamento, eles também querem curtir essa fase do noivado. Meu Deus, vamos curtir a nossa fase do noivado. Alô? Hello, né? Hello. Você é noiva de Cristo. Ele deixou para nós o nosso calendário. Está aqui, está tudo aqui, meus irmãos. Tudo aqui. Para nós vivermos felizes. Qual é o contrário? Volta lá no Coríntios, por favor. 1 Coríntios 11:30, querido. Ó, qual é o contrário de fracos? Diga, forte. Daniel, o profeta, disse, é o povo que conhece o seu Deus, é forte e é ativo. Diga, eu sou forte. Na carne, frangalho, mas diga o fraco, forte eu sou, né? Aí é outro profeta já. Então, depois, doentes, irmãos, então, nós tínhamos uma pessoa do nosso grupo antigamente, né, amor, que falava assim, isso aí como é que ela falava? É fraco até de espírito, né? É doente até de espírito, lembra? Isso aí é doente até de espírito, é fraco até no espírito, falava uma coisa assim. Então, no espírito, doentes, são pessoas debilitadas no espírito, que vai se estendendo para a carne, claro. Ele diz, não poucos os que dormem. Então, qual o contrário de doente? Diga sarado, diga eu sou sarado. Isaías diz, sarados pelas chagas de Cristo. E não poucos os que dormem, né? Poucos os que dormem. Quem é dormente aí? Diga, eu não sou dormente. Eu tenho vida em abundância. Sabe? Não é não viver a vida em abundância de Jesus. Diga, estou bem vivo. Diga, no Espírito. Claro, você está aqui, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Você está de culto a culto, você está ligado. Então, irmãos, a promessa de Deus é muito clara para quem entendesse, para quem chegasse a esse ápice. Nós estamos hoje só na introdução do tema para você ter uma ideia. Veja o que diz Isaías 62, do versículo 2 ao 4. As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e serás chamada por um novo, que a boca do Senhor, por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. O que é desposar? Porque nesse contexto, antigamente, nos tempos antigos, o casamento ele era celebrado numa determinada idade, numa data, mas não iam logo morar juntos, e era o noivado. O noivado que nós conhecemos hoje era praticamente o casamento antigamente. Era quando se firmava o compromisso. Não existia casamento no civil. Hoje é que existe. Só existia o casamento entre as famílias, o religioso. Então você precisaria ir lá na história bíblica, mas nem precisa, porque estou te explicando. Sabe que às vezes tem gente aí do nosso ministério que fica assim, será que não era bom eu fazer um seminário? Desculpe, máximo respeito. O apóstolo chama de cemitério.
porque a pessoa vai para lá, vai desaprender a palavra. Atenção, para você pastorear ovelhas, e para pastorear ovelhas do rebanho da graça de Deus, não precisa nada além daquilo que jorra do altar Cristo vive. Tem muito material, é tudo, está completo, fala sobre tudo, os porquês e paraquês de Deus. Nós vivemos hoje essa pré-núpcia com Deus, esse noivado, sabe? É para vivermos nessa segurança, nessa certeza. E é só alegria, é ou não é? Os noivos, quando estão naquele planejamento de casamento, tudo se entende, não é verdade? Depois de casado, complica um pouquinho, né? Graças a Deus que Deus é perfeito, com a gente não é eternidade, é coisa inimaginável, né? Não vou nem comparar muito, porque a vida de casado, a rotina é complicado, né? Tem que ter pressão. Mas, se tiver dentro dessa visão espiritual que eu estou trazendo aqui para você, né, o noivado é aquele momento que você não está nem aí para a rotina de casado. Depois, claro, vem mercado, compra, filho, escola, tal. Normal. Todo mundo aqui conhece isso, né, João? Todo mundo conhece. Mas o que eu quero dizer para você é que a Bíblia tem um poder emocional, a Bíblia tem a estratégia prontinha para nós, e não tem que ninguém aqui ficar agora perdido, jogado para lá e para cá, agitado, inseguro, por causa das tendências do mundo. Na esperança de que esse mundo vai melhorar, desculpe, esse mundo só vai piorar. Até que ele seja transformado. E nós estamos prometidos, né? Isso aí é a promessa nossa a Deus e a promessa de Deus para nós. É o que traz essa síntese de Isaías. E aí, aqui no capítulo 1, o apóstolo diz assim: como eleitos do Senhor, no último parágrafo ele diz, como eleitos do Senhor, justificados e lavados pelo sangue de Cristo, devemos viver os valores que estão registrados na Bíblia Sagrada. Não os valores do mundo. É preciso encontrar nas verdades bíblicas a razão da nossa vida, porque somente elas poderão nos ajudar a viver vitoriosamente. Então, tudo que nós viemos tratando até agora na introdução se encaixa exatamente nesse comentário aqui. Vocês estão de acordo? Nós fomos criados para, neste mundo, mostrarmos primeiro, vermos. Você tem que ver com os olhos espirituais. Depois, obedecermos. Quem crê, pode ver. E quem vê, tem que obedecer. Depois, quem obedecer, pode vencer. Paulo disse, mais do que vencedores. Então é uma caminhada nas boas obras. Que mal poderá nos fazer o homem? Que mal poderá nos fazer o mundo? Ainda que à nossa volta sejam tantas ou estejam tantas pessoas fracos, doentes e até dormentes, vamos avançar. Vamos ficar firmados nas boas obras. E esse poder emocional da Bíblia Sagrada é que vai nos proteger, vai promover em nós como uma máscara protetora, sabe? E nós vamos avançar, seguros, tranquilos e sem temor do mal, como disse o sábio, com o poder emocional que a Bíblia tem. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Amém. Não seja mais uma vítima da mentira, seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise, seja um protagonista da vitória. Você tem a Bíblia, e com a Bíblia, você pode tudo, até dominar a sua carne e viver
as conquistas vitoriosas da cruz do Calvário, da nossa fé. Amém? Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós estamos em campanha, nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz.